Olá, jovens. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando então essa sequência de vídeos. Agora a gente volta então com o vídeo 15, onde a gente dá prosseguimento às estruturas condicionais e a gente vai ver então a estrutura condicional C, senão C. Então, pessoal, até o vídeo anterior a gente tinha visto que a gente tinha duas possibilidades. A gente tinha uma condicional, que era o nosso C. Ele realizava, então, uma comparação, né? Ele tinha ali uma operação utilizando os operadores relacionais, né? Maior, menor, diferente ou igual. E aí o resultado dela só tinha como saída, né? O verdadeiro ou falso. E aí a gente tinha duas possibilidades. Se o resultado fosse verdadeiro, ele executava, então, esse trecho de código aqui, né? Trecho de código que está dentro desse par de chaves, ou seja, esse conteúdo aqui, nesse algoritmo aqui. Isso daqui era verdadeiro, beleza? E aí o que a gente viu? Se fosse falso, ele ia então para um senão, beleza? E aí ele executava o par de chaves aqui, que abre aqui embaixo e fecha aqui embaixo. Então, ele executava esse carinha aqui. Esse carinha era quando era falso, beleza? Então, a nossa estrutura condicional só tinha C e depois o senão. Agora, a gente entra com mais um complemento, que é o senão C. O que vem a ser esse senão C, pessoal? Olha, agora, quando o nosso C der resultado negativo, ou seja, quando ele não for verdadeiro, então, quando o resultado aqui dessa condição for falso, o que vai acontecer? Ele vai entrar, então, no senão, como era antigamente, beleza? Só que se a gente for observar, pessoal, o senão agora, logo depois dele, ou seja, antes de abrir a chave, vem novamente um C. Por isso que, então, a gente chama que esse comando é C, senão C, porque junto com o senão tem um C. O que acontece aqui, pessoal? Então, foi falso, ele entra no senão, só que agora no senão tem novamente um outro C. Ele vai, então, de novo, realizar essa condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai executar, então, o conteúdo que tiver dentro do par de chaves do senão C, beleza? Que é esse conteúdo aqui. Se for falso, ele vai para o senão, beleza? Essa estrutura aqui, pessoal, conforme a gente está vendo, a gente tem um C, um senão C e um senão, beleza? Como é que funciona o comando senão C? A gente tem que ter obrigatoriamente um C e a gente pode ter opcionalmente um senão, tá bom? Ou seja, pode ter ou não pode ter. O senão C, pessoal, ele pode aparecer várias vezes dentro dessa estrutura. Então, quando a gente abre um C e fecha o C, a gente chama isso de uma estrutura. Nos nossos algoritmos, a gente pode ter várias vezes essa estrutura C, senão C com senão, beleza? Ela várias vezes. Inclusive, pessoal, a gente pode aqui dentro, por exemplo, do C, quando a gente abre as chaves, ter novamente uma estrutura, C, senão C, beleza? A gente pode ter ela encadeada, não tem problema. Então, isso daqui, pessoal, é uma estrutura C, senão C. Relembrando, o senão C ele pode aparecer várias vezes no nosso código, beleza? Vamos só ver aqui um exemplo, enquanto a gente ainda tem um tempinho. Vamos ver um exemplo, depois a gente vai fazer um exercício. Eu vou lá para o Portugal Web Studio e já volto. Um minutinho. Olá, pessoal, de volta aqui então no Portugal Web Studio, onde agora a gente vai criar então uma estrutura condicional para a gente colocar na prática então esse C, senão C, beleza? Então, inicialmente a gente vai criar aqui uma variável onde a gente vai pedir então um preço, beleza? De acordo com esse preço, a gente vai dar um determinado desconto, tá bom? Então, como é preço, pessoal, eu não posso declarar a variável como inteiro, porque lembra? Senão ele vai desconsiderar as casas decimais. Então, a gente tem que declarar ela como real, beleza? Então, real valor produto, tá bom? Então, a gente vai ter o valor do produto, de acordo com o valor do produto, a gente vai ter, então,
um desconto naquele produto. Então, eu vou ter um escreva, lembrando que a gente sempre anda com esse parzinho, quando a gente vai ter um leia, escreva, digite o valor do produto. E aí, o que a gente faz? Leia, valor, produto. Bom, então a gente já leu, já realizamos uma atribuição, lembra? Atribuição, a gente pode atribuir um valor a uma variável utilizando um símbolo de igual, ou seja, a gente está armazenando aquele valor naquela variável, ou a gente pode utilizar o comando leia. Aqui a gente está utilizando leia, porque o leia a gente utiliza o teclado. Então, o nosso programa fica dinâmico, ou seja, o usuário, cada vez que ele rodar, ele pode entrar com um valor. Beleza? Lemos isso? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos fazer as condições, então. Veja só. Se valor do produto for menor ou igual a R$100, por exemplo, eu vou escrever o seguinte, não tem desconto. Não tem desconto. Beleza? Se não, ele pagou mais de 100, então o que eu vou fazer? No caso agora, pessoal, quando tiver um senão, a gente passa a ter, então, um outro C, beleza? Mas quando é que eu sei que eu vou utilizar o C senão e o C senão C? Pessoal, isso é com a prática. Tem que ir praticando, fazendo o exercício, que você vai perceber. Quando o seu algoritmo tiver várias possibilidades, você então vai utilizar o C senão C. Se ele tiver uma ou duas, a gente só vai utilizar o C senão, beleza? Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Ó? Se o valor do produto for menor ou igual a 200, aí a gente vai dar, então, escreva, colocar assim, ó, 10% de desconto, beleza? Bom, mas eu quero dar mais desconto. Eu quero dar desconto se for menor do que 500. Então, pessoal, eu crio um outro C não C. Então, C não C, valor do produto, for menor ou igual a 500, eu vou dar, então, escreva, sei lá, 20% de desconto. C não C, valor produto, for menor ou igual a 700, eu vou dar, escreva, 30% de desconto. E aí, pessoal, entra o seguinte, o senão. Percebam que anteriormente a gente tinha o senão C, beleza? O senão puro, sem um C, ele é opcional, eu posso colocar ou não. Se eu colocar, ele vai servir o quê? Nos casos em que o algoritmo for executado e ele não entrar em nenhum desses acima. Por quê? Sempre que ele encontra uma condição, ele já sai da nossa estrutura. Então, ele serve, o senão no caso, ele serve para quando ele não atingiu nenhum anterior, ele vai para aquele último, tá bom? Nesse caso aqui, vamos considerar então que a pessoa comprou alguma coisa maior do que R$700. Por que eu sei que é maior do que R$700? Porque, veja, eu começo já verificando se é menor ou igual a 100, depois a 200, a 500, a 700, ou seja, a próxima opção agora é maior ou igual a 700, porque antes disso eu já estou, já está sendo, como é que se diz, utilizada nas opções anteriores, beleza? E aí agora então como é que eu vou fazer aqui? Se não, eu vou fazer a mesma coisa, escreva, e aí eu vou colocar o comando, né? Sei lá, eu vou dar 40% de desconto. Vamos testar esse carinha aqui? Então, vamos lá. Vamos rodar ele. Então, o valor do produto, R$80, não tem desconto. Valor do produto, R$5.800, 40% de desconto, porque ele entrou nesse senão. Então, a gente já testou com o primeiro, já testamos com esse, agora a gente vai testar os outros, então. Então, olha lá. O produto foi 150, desconto de 10%. Beleza, porque ele está entrando nesse senão aqui, ó. Beleza? Ó, menor ou igual a 200. Então, isso aqui foi verdadeiro. Onde é que ele vai entrar? Nesse par de chave, tá bom? É só a gente pensar assim, pessoal. Eu tenho minha condicional.
Se aquilo ali for verdadeiro, ele vai executar o que tiver dentro do par de chaves, logo nessa chave que abre junto na condicional, beleza? E fecha um pouco mais lá embaixo. Então, ó, o próximo teste eu tenho que colocar um valor tem que ser maior que 200 e menor do que 500. Então, sei lá, 400. 20% de desconto. E para 700 de desconto, tá, eu vou colocar 600. Então, veja, onde é que ele entrou para me dar 30% de desconto? Repare que ele entrou aqui, ó. Como é que o algoritmo funciona mesmo, pessoal? Vamos só fazer um teste aqui, ó. Entramos com o valor 600. Ele vai fazer o seguinte. Primeiro teste é esse aqui. Primeiro. 600 é menor ou igual a 100? Falso. Ele vai, então, para o próximo, que no caso é o primeiro C não C. 600 é menor ou igual a 200? Esse era o segundo. Falso também. Vai, então, para o próximo, que no caso é um outro C não C. Veio para cá agora, que é o terceiro. 600 é menor ou igual a 500? Falso. Vou para um outro. Então, só fazendo aqui um parênteses, pessoal, lembrando, nessa estrutura, o C tem que aparecer uma vez e o C não sozinho é opcional. O C não C pode aparecer várias vezes, beleza? Lembrando só que quando a gente utiliza o C não C, essa estrutura, a gente está fazendo a verificação da mesma variável, tá bom? Perceba aqui que é valor produto, valor produto, valor produto, então sempre o valor do produto, tá bom? Então, 600. C não C, quarta opção. Agora, 600 é menor ou igual a 700 e, no caso, maior do que 500? Verdadeiro. Então, ele entrou aqui. O que ele vai executar? Vai mostrar 30% de desconto. Então, daqui, ó, se a gente for ali na saída, ó, olha só o que ele mostrou na saída. 30% de desconto. Beleza? Ele funcionou. Como ele já encontrou um verdadeiro, ele vai embora. Ele não vai nem processar o C não. Beleza? Nos casos, se ele encontra o resultado, por exemplo, no primeiro C aqui, ó, ele também já encontrou um verdadeiro. Ele vai embora. Ele desconsidera os demais. Beleza? Bom, o que a gente tinha que ver do C não C, pessoal, era isso. Beleza? Espero vocês no próximo vídeo, onde a gente vai, então, fazer um exercício, mais um exercício, para a gente fixar no código. E aí, dado um peso de um atleta, a gente vai ver em qual categoria de boxe ele se encaixa. Te espero na próxima.